Gente, geralmente, quando a gente pensa numa jornada épica de fantasia, tem aquela expectativa meio que inata de um heroísmo radiante, né? É bem aquela estrutura de conto de fadas clássico. Sim, com certeza. Aquele cavaleiro de armadura impecável. Exato, o caminho moralmente super óbvio ali, delineando bem contra o mal. E, claro, um destino final onde a glória e a salvação estão lá aguardando quem for digno. É o que a gente chama de uma narrativa confortável. Tipo, o sentido da vida, o propósito da jornada, tudo isso é meio que entregue de bandeja para quem está acompanhando a história. Mas assim, imagina entrar num universo onde essa cartilha não só foi ignorada, como foi triturada, queimada e espalhada ao vento. Um mundo onde o suposto herói começa a jornada, tipo, como um cadáver apodrecendo numa cela inundada. Nossa, é um choque de realidade logo de cara. Totalmente. O reino que deveria ser salvo já ruiu há séculos, não passa de cinzas estéreis. E até mesmo a luz do sol, que brilha toda soberana no céu, é uma mentira absoluta, totalmente fabricada. O palco que a gente tem aqui é a definição máxima de desolação e de águas morais super turvas, sabe? É o equivalente a ser convidado para o grande banquete da vitória de uma civilização e chegar lá e descobrir que a festa terminou há milênios. Putz, só restaram os ossos espalhados pela mesa. Exato, os ossos e os ecos fantasmagóricos de quem um dia esteve ali celebrando. E é exatamente com essa imagem sombria que a gente inicia a nossa imersão de hoje. A gente juntou uma pilha imensa de análises, ensaios e reflexões teóricas sobre uma das obras mais punitivas e atmosféricas dos jogos modernos, Dark Souls. Um título de peso. Com certeza. E a gente não vai só falar sobre um jogo notório por exigir reflexos rápidos ou pela dificuldade absurda. A nossa missão hoje é dissecar como a dor, a ausência de sentido e a arquitetura decadente criam uma tese brilhante sobre a condição humana. E sobre o niilismo, principalmente. Sim. Então, vamos destrinchar isso. Como um mundo digital projetado puramente para frustrar quem tem um controle nas mãos pode, na verdade, ser uma tese brilhante sobre enfrentar o vazio da existência. O que é fascinante aqui é o seguinte, como o design do jogo abandona completamente as noções tradicionais de heroísmo e recompensa para nos colocar frente a frente com o niilismo. Não tem tapete vermelho, não tem condescendência. E para entender essa perda de sentido, a gente tem que voltar lá para o começo de tudo, né? Isso. Para entender o vazio, precisamos investigar como o próprio conceito de significado foi inventado nesse universo. A gente recua no tempo, antes da vida como a gente conhece, para a Era dos Antigos. Lendo o material das fontes, essa era soa muito alienígena, antes mesmo da luz e da escuridão. Totalmente. Pense num mundo perfeitamente estagnado, congelado numa inércia absoluta. A superfície era coberta por uma névoa cinzenta perpétua sufocante. E nesse cenário, erguiam-se as arquiárvores. Que não são só árvores grandes, a escala é meio assustadora. Sim, é absurda. Não são florestas. Eram imensas estruturas de madeira, mas com a densidade de rocha sólida. Os troncos espessos e petrificados subiam até desaparecer num céu sem nuvens e sem sol. E as raízes desciam quilômetros para baixo, né? Exatamente, penetrando o leito de pedra do mundo. E habitando o topo dessas árvores, a gente tinha os dragões eternos. Mas assim, não é aquele dragão que cospe fogo e voa por aí causando problema, certo? De jeito nenhum. Eles possuíam escamas de pedra maciça, o que dava a eles a imortalidade. Eles existiam ali quase como constantes geológicas, tipo estátuas minerais gigantes. Nada mudava, não tinha fluxo de tempo, nenhuma história. Só uma apatia inescapável. Até que, do nada, inexplicavelmente, o fogo surge nas profundezas, a primeira chama. E isso é uma quebra de paradigma formidável. É o que o jogo chama de disparidade. Isso, a disparidade. Pela primeira vez passa a existir contraste. Calor e frio, luz e escuridão, vida e morte. É tipo o Big Bang da consciência humana. Antes não tinha significado, só existência crua. Com a chama, surge o fardo de ter que dar sentido às coisas. Uma ponte conceitual perfeita. A disparidade é o nascimento do significado.
E das sombras dessa primeira chama, seres humanoides ocos emergiram, encontraram as almas dos lordes e ganharam poderes divinos. A gente precisa detalhar muito bem quem são essas figuras. Eu tô super curiosa para revisar Nito, o primeiro dos mortos. Olha, ele é a própria encarnação da fatalidade. Não é um humano com poderes. Ele é uma aglomeração gigantesca, grotesca mesmo, de incontáveis esqueletos fundidos numa massa humanoide. Nossa, e a arma dele? Ele empunha uma lâmina colossal feita só de ossos caídos e exala um miasma tóxico letal que apodrece o ar ao redor. É a morte numa forma repulsiva. Credo. E imagino que tenhamos o oposto, a vida. Sim, personificada na bruxa de Izalith. Uma figura majestosa, senhora do fogo primordial, toda envolvida em túnicas arcanas junto com as filhas dela. Tinha também o furtivo pigmeu, uma figura miúda esquecida de propósito que encontra a alma negra. O fragmento que gerou toda a humanidade. Mas no centro disso tudo a gente tem o Gwyn, né? O Senhor da Luz Solar. Gwyn é imponente demais, o arquétipo perfeito do líder patriarcal. Ele ostenta uma coroa enorme sobre uma barba grisalha gigante e carrega o poder de forjar relâmpagos massivas com as próprias mãos. E ainda tem um exército de cavaleiros de armadura de prata pura. Com isso tudo, eles exterminam os dragões de pedra e começam a Era do Fogo. Luz, prosperidade, parece um final feliz, digamos assim. Só parece. E é aí que as leis do universo cobram a conta e começa o desespero existencial. O fogo precisa de combustível, é termodinâmica básica. Então, inevitavelmente, ele começa a enfraquecer e a se apagar. A Era do Fogo entra em decadência. O frio avança e essas divindades entram em pânico. O que me faz pensar, o que acontece quando a luz que guia toda uma civilização vacila? Acontece o puro caos, literalmente o caos. A bruxa de Izalith, movida pelo terror do fim, tenta duplicar a primeira chama. É um fracasso catastrófico. Ela cria a chama do caos. Isso, uma mutação bizarra que consome ela e a cidade inteira. Ela vira o berço do caos. De senhora da vida, ela é reduzida a um insetoide frágil num útero de chamas infernais e raízes retorcidas, parindo demônios bestiais. Uma tragédia absoluta. Mas a decisão do Gwyn é o que realmente afunda o mundo. Com medo da Era das Trevas, que seria a Era dos Humanos, ele abandona o trono. E marcha para a fornalha da primeira chama. Ele se joga no fogo, usando o próprio corpo divino como mera lenha para manter a luz acesa por mais um tempinho. E a explosão carboniza os próprios cavaleiros de prata dele, derretendo as armaduras e transformando os caras em espíritos errantes. É aí que entra a filosofia pesada. Essa atitude do Gwyn invoca aquele conceito do Nietzsche, o famoso Deus está morto. Exatamente. Se a gente conectar isso com a visão geral, o sacrifício de Gwyn não é o clímax do heroísmo que parece ser. Espera, eu tenho que perguntar. Queimar o próprio corpo para salvar o mundo da escuridão não é heróico? Por que ele é um Deus morto para a filosofia da obra? É uma ótima provocação. O Nietzsche não falava da morte literal de um ser no céu, mas da falência de um sistema moral absoluto. O Gwyn não salva o mundo. Ele vira uma casca carbonizada. Ah, o pilar moral da sociedade simplesmente deixou de existir. Isso. O ciclo do fogo eterno vira só uma manutenção artificial e patética de uma era que já deveria ter acabado. O pecado original desse universo não é a maldade. É a recusa de um Deus em aceitar o fim da sua era, condenando a humanidade a um ciclo antinatural. O relógio do mundo quebrou porque ele não quis que a meia-noite chegasse. E as consequências sobram para a humanidade. O que nos leva para a maldição dos humanos, a marca negra. A Dark Sign. Fisicamente, é um anel cauterizado, um círculo de fogo escuro na pele de quem é amaldiçoado. E essa marca simplesmente destrói a verdadeira morte. O descanso final acabou. Quem morre ressuscita numa fogueira, só que perde fragmentos da própria alma, né? A cada morte a pessoa volta mais decrépita, perdendo as memórias e a sanidade, até chegar no estágio final, que são os vazios, os rolos. A descrição desses hollows nas fontes é angustiante. São seres de pele vermelha e enrugada, igual couro seco no sol, emaciados ao extremo, esticados nos ossos
E as órbitas oculares são só escuridão, às vezes com o brilho vermelho irracional. Eles já não falam, só perambulam pelas ruínas e atacam com uma fúria instintiva quem passa perto. E filosoficamente, o texto compara esses vazios ao niilismo passivo do Nietzsche, certo? Perfeito. Quando o mundo perde o sentido, no niilismo passivo, a pessoa simplesmente desiste. Vira uma casca que repete hábitos por puro instinto, sem ambição. O guerreiro cabisbaixo, logo no começo da jornada, é o maior exemplo disso. Ele fica lá sentado, zombando de quem tenta, já aceitou a depressão existencial. O que me faz pensar num negócio super interessante. Se no jogo não tem morte definitiva para esse personagem, o game over não é quando a vida zera. Com certeza não. O game over é quando quem tá jogando joga o controle no sofá e desiste real. É aí que o jogador se torna o verdadeiro Olum. A desistência, nossa, é o momento que o personagem lá dentro perde o propósito de vez. Essa convergência entre quem joga e o personagem é genial. E para gerar essa frustração enorme, a arquitetura do mundo tem que exalar desespero. Lord Ran é projetada por isolamento. A solidão do novato é brutal. Não tem mapa na tela, não tem marcador brilhante, nenhum guia legalzinho dizendo para onde ir. Ecoando Sartre, estamos condenados a ser livres. A angústia de ninguém te falar o que fazer num lugar que te massacra o tempo todo. A história é contada pela arquitetura, o storytelling ambiental. Vamos falar dos cenários? O Santuário do Elo de Fogo, o Firelink Shrine. Ele parece seguro. São ruínas verdes de pedra, mas a música é triste. Uma composição lúgubre, com cordas de luto. Deixa claro que ali é só um descanso melancólico. E o Burgo dos Mortos-Vivos. Aquela arquitetura que já abrigou a elite, cheia de pontes de pedra e arcos góticos. Mas hoje, todas as portas são trancadas por dentro. Dá pra ouvir gente chorando abafado. Chaves importantes estão nos cadáveres, mostrando um pânico de uma sociedade se trancando durante uma epidemia e falhando miseravelmente. É um confinamento apressado que deu muito errado. E o auge disso, para mim, é Anor Londo, a cidade dos deuses, banhada num sol laranja perpétuo. Uma cidade colossal, contrafortes voadores imensos, chão de mármore dourado, degraus feitos para gigantes, para fazer a gente se sentir minúsculo. Mas é vazia. O silêncio lá é ensurdecedor. Assustadoramente vazia. E tem o grande choque da ilusão criada pelo Gwyndolion, o filho criado como divindade lunar. O sol é falso. Quando a ilusão da Guinevere é destruída, a mentira cai. E o que acontece com a arquitetura? Frio. Era um truque patético para esconder o abandono. O design brutal reforça que aquele mundo não se importa com a sua presença. E depois de sobreviver a tudo isso, a gente chega na batalha final. E o que a gente encontra não tem nada a ver com as lendas. A entrada na fornalha da primeira chama é deprimente. Não tem trono de ouro. São colinas infinitas de cinzas cinzentas, o que sobrou de eras consumidas pelo fogo. E o Gwyn tá lá no meio. Não um deus glorioso numa batalha épica, mas o Lorde das Cinzas, uma casca vazia atacando desesperadamente. E a música é só um piano solitário e triste. Não tem orquestra épica. A vitória já nasce melancólica. Nenhum esforço heróico muda o inevitável ali. Se a escolha for reacender a chama, o seu corpo só prolonga um pouco o ciclo artificial. E se for dar as costas, começa a Era das Trevas sob influência das serpentes. O inevitável acontece de qualquer jeito, e aí a conversa atinge o clímax filosófico usando Albert Camus e o mito de Sísifo. Camus fala sobre empurrar a pedra morro acima, só para vê-la cair e ter que começar tudo de novo. A glória para ele está em abraçar o absurdo da condição humana num universo indiferente. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O jogo ensina o niilismo ativo do Nietzsche. Num mundo sem regras absolutas ou esperança divina, a escolha de não desistir, de aprender com cada morte e forjar o próprio significado é a suprema vitória humana. Isso levanta uma questão importante sobre onde depositamos nossa fé. O valor é esculpido pelo sofrimento, não concedido por deuses. E isso se conecta muito com quem está ouvindo. Quantas vezes a gente não enfrenta nossos próprios vazios, né? Rotinas que repetem igual a pedra de Sísifo,
sentindo a angústia de um sistema indiferente. A lição não é deprimir, é a resiliência de criar sentido na ausência de guias. Sem dúvida. Sem dúvida. Então eu deixo um último pensamento para a audiência, algo que a gente nem aprofundou tanto aqui. Se tanto acender o fogo quanto deixar apagar leva para ciclos inescapáveis, será que o verdadeiro triunfo existencial não está unicamente nos laços fugazes que a gente cria com os outros sofredores pelo caminho, antes que tudo vire cinzas? Tipo aquelas mensagens de luz deixadas no chão por alguém tentando ajudar os outros no escuro? Algo para se refletir na próxima vez que se encontrar à luz de uma fogueira. Um grande abraço para todo mundo e até nossa próxima imersão.